Bom dia, meninos e meninas. Como é que vocês estão? Estão bem? Olha, hoje nós vamos trabalhar esta aula voltada para a polissemia, né? Voltada para os textos polissêmicos, tá? O que são os textos, o que são as palavras polissêmicas? O nome em si, ele já diz, né? Já fala alguma coisa sobre isso. Polissemia. Esse poli, ele quer dizer vários, né? E essa semia quer dizer sentido. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma palavra que vai funcionar com vários sentidos, não é? Não somente aquele expresso, mas ele trabalha com outros sentidos que a gente pode atribuir a partir daí, tá bom? A partir desses termos. Então, aqui está, no caso, o conceito, não é? É o conjunto dos diferentes significados de uma palavra que uma palavra pode apresentar. Conjunto dos diferentes significados que uma palavra pode apresentar. Por que é que isso acontece? É simples. Vai acontecer esse negócio, não é? Esses vários sentidos, porque as palavras elas não são estáticas. Elas têm uma existência no mundo real. E o mundo real não é estático, né? O mundo real é construído de vários significados. Então, as palavras, elas tendem a adquirir novos significados a partir do instante em que nós a utilizamos, né? Vamos ver aqui um exemplo de palavras polissêmicas neste sentido, neste textozinho aqui, ó. Pai, lá no colégio estão reclamando que você nunca vai às reuniões de pais. Diga que seu pai nunca pode ir. Mas nunca pode ir por quê? Ora, porque está sempre viajando. Bom, aí o que é que veja que o vocábulo viajando aqui, ele está sendo usado em um outro sentido. Agora, você só vai observar esse outro sentido, não é, do vocábulo viajando, que seria viajar, se deslocar de um local para outro, estar ausente, não é? No caso aqui, as reuniões de pais, o que é que nós temos? Nós temos o termo viajando sendo estabelecido por um contexto. Qual é o contexto aqui? Esse pai, ele está com vários instrumentos de música aqui, não é? E a gente acha graça porque essa tirinha do Angeli realmente é muito engraçada mesmo. O cara está viajando porque ele está envolvido aqui, no caso, não é, em uma outra atividade, não é, que o tira desse mundo real e passa a um mundo meio fantasioso. Por isso esse termo está sendo usado, esse termo viajando, né? Se esse rapazinho estando na escola, esse termo viajando vai significar o termo real dele, não é? E não o termo figurado. Aqui nós temos uma figura de estilo, não é? Estabelecida por essa polissemia, não é? Estabelecida por essa polissemia. Então, viajando aqui vai estar significando fora do mundo real, não é isso? Mas na escola seria um deslocamento. Então você tem aqui um vocábulo que ultrapassa o significado dele, não é? E aqui só é possível a gente analisar isso porque nós temos a linguagem não verbal, não é? Estabelecida aqui, tá bom? Vamos passar adiante. Vamos passar adiante aqui. Bom, vamos ver aqui.
Dentro dessa mesma linha de polissemia, nós temos as ambiguidades, não é? Polissemia são palavras que adquirem vários sentidos, ou outros sentidos que são estabelecidos. Então veja, a ambiguidade, o que é isso? Ela vai se estabelecer, esse conceito se estabelece a partir do instante em que eu dou significados, não é? Ambíguos às várias palavras, tá bom? Então a ambiguidade ela vai se estabelecer quando nós atribuímos mais de uma interpretação a um vocábulo. Então, quando eu atribuo mais de uma interpretação, ou seja, ela não é clara nem através da linguagem verbal, nem através da linguagem não verbal, você consegue estabelecer assim, não é, exatamente o sentido do vocábulo. Você tem uma palavra ambígua, que pode ser retirada essa ambiguidade a partir do instante em que você modifica o termo, não é? Então aqui, ó, dizemos que um enunciado apresenta ambiguidade quando é possível atribuir a ele mais de um sentido, mais de uma interpretação. Lembrando que essa interpretação ela pode ser retirada e então aí perdida essa ambiguidade, tá? A ambiguidade de um enunciado pode ser uma qualidade ou um defeito em um texto, né? A ambiguidade em um texto dissertativo ela não é muito bem-vinda, ela não é muito bem vista, não é? Nós devemos retirar as ambiguidades dos textos dissertativos, aquele texto em que nós estamos fixamente na defesa de uma ideia. Tá certo? Muito bem. Olha aqui. Então você pode ter a ambiguidade como um recurso expressivo do seu texto, ou você pode ter essa ambiguidade como um defeito do seu texto. Então nós temos que tomar cuidado com relação a esse ponto, tá? Os exemplos a seguir mostram como a ambiguidade pode ser um recurso fundamental para a expressividade e para os objetivos do texto. Tá, mas lembrando que nós devemos ter muito cuidado em relação ao uso dessa multiplicidade de sentidos. Porque se ele for mal utilizado, por exemplo, como eu disse, é melhor você não trabalhar esse recurso em um texto dissertativo, porque aí você pode se atrapalhar e ao invés de ajudar, vai confundir ainda mais a cabeça do leitor. Aí complica para o sentido, tá bom? Olha aqui um exemplo de uma ambiguidade como um recurso expressivo, né? Aqui, gol de placa. Bom, a gente conhece o sentido que nós atribuímos a gol de placa, é um gol bonito, não é? Um gol bonito, um gol bem feito, um gol bem trabalhado. Aqui nós temos o gol de placa, não é? Nessa imagem, na linguagem não verbal, o gol de placa foi: você tem as traves, são duas placas. Então, gol de placa aqui significa gol onde a bola passa pelo espaço entre duas placas que estão fazendo a função aí de traves, né? Então, aqui é um outro sentido que você, através da linguagem não verbal, você consegue adquirir. Então você tem uma ideia de gol de placa, que é aquele gol bem feito, e a ideia que você está vendo atribuída aqui no texto, que são a substituição das traves pelas placas, tá bom? Um outro exemplo aqui, anúncio do Egito Antigo. Para Faraó, vota em Ramsés II, os outros são as múmias. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos todo um contexto, não é, do Antigo Egito, todo um contexto, palavra múmia, não é? Palavra múmia,
a palavra, o faraó, Ramsés, não é? Que é uma figura muito conhecida desse esquema aí de faraós, não é? Que eram os representantes governamentais desse lá do Egito Antigo, tá bom? Os outros são as múmias. Então, a palavra múmia aqui está sendo usada em dois sentidos, é uma palavra polissêmica, não é? Múmia no sentido real, uma pessoa mumificada, não é, que nós entendemos assim, mas o uso dessa palavra múmias não está sendo usada no sentido de uma pessoa mumificada, um corpo mumificado, mas sim uma pessoa que não tem capacidade, não é? A múmia aqui, a palavra múmia, está sendo utilizada como uma pessoa que não tem capacidade para governar, tá bom? Aí vem o tom humorístico desse anúncio, já se revela no próprio absurdo do texto. O faraó era uma espécie de rei e, portanto, não havia eleição, não é? Não havia eleição. Então, com isso a gente tem os vários sentidos, tá? Agora eu quero mostrar a vocês a ambiguidade enquanto um defeito de um texto, não é? O defeito de um texto. A ambiguidade quando constitui um problema para a compreensão de um texto, ocorre na maioria das vezes porque a estrutura sintática da frase está mal organizada, ou seja, a ordenação inadequada dos elementos textuais, palavras e expressões, prejudica as relações de sentido que deveriam ser estabelecidas entre esses textos. Vamos ver aqui um bom exemplo exposto aqui, tá? Lei prevê desconto a quem reduziu o estômago em restaurantes. Lei prevê desconto a quem reduziu o estômago em restaurantes. Aqui nós temos uma ambiguidade bem clara, não é? Porque o vocábulo estômago aqui, uma redução de estômago, mas estômago em restaurantes, não é? A lei prevê um desconto a quem reduziu o estômago em restaurante. Esse reduzir o estômago, essa expressão reduzir estômago, ela é a redução estomacal prevê na cirurgia bariátrica ou é porque a pessoa deixou de comer, não é? Tanto, ou seja, comeu pouco. Então, existe essa ambiguidade aí, tá certo? Vamos passando um pouquinho aqui, mais um pouco, não é? A outra aqui é assim, é a mesma. Lei prevê desconto em restaurante a quem reduz o estômago, né? Bom, vamos ver mais um pouco aqui. Pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago terão desconto em restaurantes. Pessoas que foram a restaurantes fazer cirurgia de redução de estômago terão desconto. Existem essas duas interpretações no caso, né? Muito bem. Agora nós temos uma atividadezinha aqui, Vamos organizar aqui para ficar bem visível. Aqui, nós temos uma atividadezinha que vocês irão responder, não é, sobre esse. Eu só quero falar um pouquinho antes de botar esse ponto aqui. Seguro sem corretor de seguro não é seguro. Então você tem o vocábulo seguro aqui como sendo o termo essencial do texto, não é? Seguro sem corretor de seguro não é seguro. Na última aula nós falamos um pouco sobre os adjetivos, né? Sobre a função desses adjetivos no texto.
E nós falamos que o adjetivo ele pode ser adjetivo ou ele pode ser um substantivo dependendo de como ele esteja disposto na oração. Não é isso? Então aqui nós temos um exemplo muito bom disso daí. Seguro sem corretor de seguro não é seguro. Então esse texto verbal está sendo auxiliado, ou digamos, toda essa compreensão está sendo estabelecida pela linguagem verbal e pela linguagem não verbal, não é? Então, o seguro, sem corretor de seguro, não é seguro. Você tem um automóvel. Quando se fala em seguro, geralmente a gente pensa em automóveis, né? Então, não é seguro. Esse carro aqui, estabelecido aqui nessa imagem não verbal, ele não está muito seguro, né? Está com uma parte aqui já quase caindo. Então, ele não está num local muito seguro. É isso? Só que a palavra seguro aqui, o verbo seguro, o verbo segurar, eu seguro, tu seguras, ele segura, não é? Isso no modo indicativo. Seguro aqui é um substantivo, é o seguro, é aquilo, não é aquele gesto que você faz para que o seu carro fique garantido e você não o perca de qualquer forma, não é? Seguro. Sem corretor de seguro, então esse vocábulo, essa expressão aqui de seguro é uma expressão adjetiva. Olha, seguro sem corretor de seguro. Eu poderia substituir de seguro por segurado. Não é? Então é uma expressão adjetiva, não é seguro. Então o vocábulo seguro aqui, ele já não é mais o sujeito da oração, não é? O sujeito é esse primeiro seguro aqui, e aqui ele já passa a ser um predicativo do sujeito. O sujeito é palavra seguro, e ele aqui é um adjetivo. Aqui é um substantivo, aqui é um adjetivo. Alguma coisa não é segura. Ou seja, alguma coisa não é segura. Esse aqui você tem um adjetivo. E aqui, nesse primeiro, você tem um substantivo. Não é? Observar e entender essas nuances da língua, esses significados, trabalhar com esses significados é muito importante e muito interessante também. Porque aí a gente consegue trabalhar com isso, a gente consegue escrever sabendo o que estamos fazendo, não é? E a gente consegue, então, trabalhar o nosso texto dando o nosso estilo a esse texto. Né? Quando eu entendo essas coisinhas que perpassam a produção do texto mediante o uso das palavras polissêmicas. Voltamos a dizer que polissemia são os vários sentidos que as palavras podem expressar em um texto ou em um enunciado. Tá bom? Aí nós temos umas questõezinhas aí na página 193 e 194. Vocês vão responder essas atividadezinhas e mandar para mim. Pode ser via WhatsApp ou pode ser também as respostas lá no Google Classroom, tá bom? Essa atividade aqui, essa daqui, ela já está respondida. Vamos logo fazer isso aqui. Identifique a afirmação incorreta. A palavra corretor, fora de contexto, pode significar aquele que corrige algo, ou profissional que atua como intermediário numa negociação de compra e venda. Na frase dada, ela tem essa segunda acepção, não é? Correto, correto. Veja que ele quer a alternativa incorreta. É claro que aqui nós temos
o vocábulo corretor de seguro é a pessoa que está intermediando uma negociação, né, de compra de seguro para o automóvel. Então, a alternativa está correta. Lembrando que nós queremos a incorreta. Em sua primeira ocorrência, seguro significa contrato pelo qual uma das partes se obriga a indenizar a outra, caso venha a sofrer algum tipo de prejuízo. Certinho também, né? Em sua terceira ocorrência, que é aqui uma seguro, depois você tem seguro e seguro. Terceira ocorrência, aqui já é adjetivo. A palavra seguro pode ter o significado referido em B. Em B, aqui, não é? É um contrato, não é? E pode também significar garantido, confiável. Sim, claro que sim, não é? Verdadeiro também. A letra D é que é a incorreta. Vamos ver por que é que ela é incorreta. A polissemia, ou seja, os vários sentidos da palavra seguro em sua terceira ocorrência, que é essa daqui, ocorrência, confunde o leitor e por isso prejudica a eficiência da mensagem, né? Ué, vamos ver se ele prejudica a eficiência, se eu consigo compreender. Seguro sem corretor de seguro não é seguro. Não, não tem nada de prejudicial à linguagem, ao significado ou à compreensão desse enunciado aí. Então, a letra D está incorreta. E a letra E, a polissemia do vocábulo seguro, em sua terceira ocorrência, amplia a possibilidade de interpretação da mensagem, reforçando assim sua expressividade. Claro, isso aqui é uma propaganda de veículo muito bem feita, por sinal, né? Não tem nada que não se possa compreender aqui, até porque esse tipo de texto ele não é feito para confundir, ele é feito para deixar a coisa quanto mais clara melhor, com um objetivo, o objetivo comercial da compra desse seguro, né, para que esse negócio seja estabelecido, né, entre vendedor e comprador, entre empresa e consumidor, tá bom? Ok, gente, é isso aí. Muito obrigado. Vocês então vão, a partir disso tudo, vão responder as atividades, tá bom? Que estão dispostas aí aqui no nosso livro mesmo, tá? Página 192 e página 194. Eu vou ampliar um pouquinho, tá? 196 também, porque a 195 não tem nada. A 196 também tem umas atividades também, tá bom? Então, 193, 194, 196. Tá bom? A 197 nós não vamos querer agora não, tá bom? Ok, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.